Rapaziada, bora de fute paródia hoje aqui. Acesso negado. BRs classificados, menos o Corinthians. É bi-eliminado, né, o Corinthians. Eliminado da... Eu acho que era da fase de grupo da Libertadores. Foi pra Sula e foi eliminado. Tem coisas que só acontecem com o Corinthians, rapaziada. Isso aí, né? E o Hugo, né? Que foi convocado pelo Ancelotti. Pra mim, velho, merecido. Não vai jogar, mas tá atuando bem. Ele e outro goleiro também que é muito bom no Brasil é o Léo Jardim do Vasco, tá? Se bem que o Vasco, como é um time muito desorganizado ainda, exige muito o goleiro trabalhar. E ele sobressai muito, né? Mas o Léo Jardim, muito bom goleiro. Bom goleiro. E vamos nessa então, né? Sem mais conversa, sem mais enrolação. Deixa aquele like no vídeo. Confere aí se você tá inscrito no canal. Se não tiver inscrito, pô, tá esperando o quê, né? Se inscreva no canal e ativa aquela notificação. E eu vou deixar o link na descrição abaixo aqui também do Fute Paródia. Dá aquela moral lá, hein? Bora então, rapaziada. Deixar aquele like aqui como de costume, né? Bora, né? Play! Rapaz, tem que te contar um negócio, viu? Tampa essa orelha não! Conta! Até que o Brasil se deu bem na Sul e na Liberta, né não? Mas o Corinthians ficar de fora já é tradição! Acesso negado. Tricolor tá que vibra. Quem é Messi ou Henry perto do Lucigo? Fogão deu um show. Pode expulsar que os caras adoram. Tá jogando muito aí, Igor Jesus. Eu acho que ele não fica no Botafogo, não. Vai meter o pé. Era um Grêmio e Galão, Flucerni, eu fui tranquilão. Até o Vasco desceu a chibata. Palmeiras meteu logo 6, meu irmão, é isso toda vez. Só o Corinthians que apanho em campo e garrou na catraca. Corinthians tenta e nunca passa. Dá tilt no acesso, a entrada é negada. Corinthians nunca perde a graça. Até da Sula foi embora, tampa orelha pra não ouvir risada. Corinthians se nem a NASA. Explica seu jeito de dar pipocada. Corinthians te resta essa taça. Toma insulina, tome liberta. Toma sua, toma coça, só não toma vergonha na cara. Quem mais levou creme? Alô, Vitória e Bahia. Deu até a dó do Cruzeiro, viu? Meu olho chegou a doer. Pra esses aí é que nem o Corinthians, ó. Acesso negado. Intercreu no Bahia. A tropa do Caulívio, o Borré se borrou e o Lion passou. Mas se não dá, com classificação culposa. Nenhum se achando a seleção, quase que faz um papelão. Passou, mas teve vaia no Maraca. Cruzeiro vazou, já tem um mês, faz tanto tempo, eu quase esqueci. Isso tá me lembrando o time da catraca. Corinthians, dessa vez cê passa. Cê passa vergonha, vergonha dobrada. Gringa, o timão só fracassa. Tomou fumo, tá de fora, mas o Memphis lançou uma pedrada. Já tinha caído pro Barça. Barcelona fake, Barcinha pirata. Corinthians é bom, Chaves passa. Protagonista, dedo na orelha. Todo mundo sabe a história, mas não deixa de dar gargalhada. Muito bom, Fute Paródia. Muito bom. Tá maluco? Rapaziadinha, separei aqui também um Victorano Fute. Tem um tempinho que a gente não traz o Victorano Fute aqui. Desculpa aí, Vitinho. Não é culpa minha, porque muito trampo, né? Trabalhando demais de noite aí, na chuva, no sol. Motoboy é assim, rapaziada. Mas graças a Deus, com saúde. Bora aqui. O plano maligno do Ancelotti para a seleção brasileira. Pô, parece que eu não sei ler, né? Li aqui devagarinho. O plano maligno de Ancelotti para a seleção brasileira. Bora! O Champions League, o único que conseguiu vencer as 5 principais ligas europeias. E nesse momento se uniu a... Pô, verdade, né? Ganhou com o Bayern. Ganhou com o PSG. Ganhou com o Chelsea. Ganhou com o Real Madrid. E ganhou com o Milan. Pô, agora vai vir ganhar um Brasilzão, filho. Só falta a Copa do Mundo. Se esse homem ganhar a Copa do Mundo, pode fazer uma estátua lá na Granja Comarim. Pode fazer. Pode fazer uma estátua pra ele na Granja Comarim. Pode fazer. A maior seleção da história. A seleção de Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo, Ronaldinho. E que simplesmente morreu durante um tempo. A única que tem 5 estrelas no peito. Simplesmente a união entre um dos maiores ou mais... Falar nisso, tem que ganhar a sexta logo, tá? Porque a Itália tem 4 aí, a Alemanha também.
Se os caras ganham uma outra Copa aí, filho, é torcer. Se a gente não ganhar, eles não ganhar também. Porque senão, se empatar, daqui a pouco o Brasil fica pra trás. Ninguém essa sexta logo aí. Maior treinador da história com a maior seleção da história. Isso vai tornar a seleção invencível, correto? Errado. Ancelotti traz consigo 3 problemas invisíveis para a seleção brasileira, que podem fazer o Brasil fracassar muito antes do que deveria. E quando eu te mostrar, você vai concordar comigo. O que essa não convocação do Neymar significa? Qual o peso que tem por trás disso? Deixe seu like, se inscreve aqui no canal e vamos pro vídeo. Bora. Primeiro problema, falsa expectativa. Quando Ancelotti treinava o Milan, o Kaká foi eleito o Bola de Ouro. Quando Ancelotti treinava o Real Madrid, Cristiano Ronaldo teve uma das maiores médias de gols da história da sua carreira. Quando Ancelotti treinava o Benzema, o francês foi eleito o Bola de Ouro e fez a melhor temporada de toda a sua vida. Quando Carleto Ancelotti treinou o Vinícius Júnior, conseguiu extrair o melhor futebol dele nos últimos anos e ainda recuperou, fazendo ele se tornar o The Best, o melhor do mundo pela FIFA. Que é o mais importante, tá? Não é o Ballon d'Or, não. O Ballon d'Or é a revista lá que escolhe. Aqui é todo mundo, aqui é instituição maior, FIFA. Aonde eu quero chegar com isso? A filosofia de jogo do Ancelotti. Vamos analisar 2 filosofias de jogo, a de Guardiola e a de Ancelotti, pra você entender. O Pep Guardiola costuma ter um estilo de jogo que foca muito em adaptar os jogadores ao sistema dele. Basicamente, o Pep Guardiola tem o seu modelo de jogo definido ali pra aquela temporada e ele vai buscando peças que encaixem naquele modelo que ele acredita ser o melhor. Isso faz com que ele, se for necessário, pegue metade do time, manda embora e fala, ó, não serve, traz, porque pra lateral eu preciso de um jogador, eu preciso pegar o John Stones e mudar ele de posição, eu preciso de um atacante igual o Haaland, eu preciso de um ponta igual o Jack Grealish, eu preciso de um Doku, lá ele. Reca! Pô, verdade, hein? E o Manchester City também, os jogadores que ele manda embora dá certo no outro time. Olha o Palmer, por exemplo, né? Só o Sterling que eu acho que fez certo, porque o Sterling é um errador de gol nato. Ali faz toda a jogada e erra gol, velho. Na moral, ele lembra um pouco o Michael. É o Michael inglês, o Sterling. Nossa. Mas eu preciso de jogador igual o Doku, pô. Resumidamente, o Bom Pep jogador, Guardiola Doku. trabalha com o seu sistema de jogo e ele sacrifica o que for necessário pra incluir naquele sistema de jogo ou vai contratar quem for preciso pra se encaixar naquele modelo de jogo. E se você não faz parte, não se adequa, por exemplo, igual o Gabriel Jesus, tchau, vai embora, vai procurar seu rumo. Ao contrário de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti trabalha no completo oposto do Pep Guardiola. Ele faz o A jogador... principal característica de Carlo Ancelotti é conseguir extrair o melhor de acordo com os jogadores que ele tem. Quando ele tinha Cristiano Ronaldo, ele falou, pô, o time vai jogar de uma maneira que consigamos extrair o melhor do Cristiano Ronaldo. Então, basicamente, atualmente se espera que ele consiga extrair principalmente o melhor do Vinícius Júnior, mas também do cara que é o melhor brasileiro em atividade, que é o Rafinha. Então, aonde chega finalmente o primeiro problema da seleção? O problema não tá em si no Ancelotti, mas quem tá em volta dele. Como assim? Grande parte dos brasileiros sabem da história vencedora do Ancelotti, acompanham ali os títulos do Real Madrid, acompanhou durante muito tempo, sabem da história que o Ancelotti conseguiu recuperar o Vinícius Júnior, mas grande parte não assiste os jogos lá de fora. Como assim, Vitor? Eu tô vendo um grande movimento de pessoas achando que a partir de agora, que o Ancelotti chegou na seleção, o Brasil vai golear todo jogo, virou festa. O Brasil agora vai pegar a Venezuela, vai pegar o Chile, vai massacrar 6-0 todo jogo. E aqui no povo brasileiro há muito essa cultura de não importa só vencer, tem que jogar bonito, tem que encantar. E isso pode criar uma frustração aqui no Brasil. Então, mesmo que haja uma soberania do elenco muito mais caro ou muito superior, no caso da seleção brasileira, ainda assim, o outro time também treina, o outro time também tem scout, o outro time também tem um modelo de jogo planejado para aquela partida. E muitas vezes uma goleada ou uma partida linda não acontece. Então, se o Brasil chegar a empatar com o Paraguai, por exemplo, muita gente vai falar, isso já fica esperto. Os caras querem ficar jogando hoje. Nenhum time é bobo não, velho. Olha o time que jogou. Olha o Tátira contra o Flamengo, por exemplo. O time é fraco, mas jogou com todo mundo atrás. Se um time pega a seleção brasileira com os caras que é rápido ali na... Tipo o Rafinha, o Vini Júnior, o próprio Martinelli, o Richarlison mais ou menos. Os caras vão jogar fechado, pô. Os caras não vão querer ir pra cima do Brasil. Hoje a maioria das seleções vão jogar fechado contra o Brasil, pô. Com um ataque desse. Não tem como. É difícil furar a defesa, velho. Só um cara que... Muito gênio, igual o Neymar, que poderia furar uma defesa dessas, assim.
Por isso. Já fica esperando. Ah, esse é o Ancelotti? Esse é o cara que falou que ia trazer, resolver a seleção, sendo que ele tem pouco tempo de trabalho, pouco tempo pra treino, e mesmo que ele tenha dito na entrevista que ele tem consciência disso, hoje em dia o calendário é muito apertado e tal, ele falou que já tá adaptado a isso, mas não adianta esperar que o Brasil vai golear todo o jogo, tem que ter paciência. O que se espera do Ancelotti é que se consiga ver um modelo de jogo no qual o Brasil tenha um padrão e consistência tática, o que não se viu desde o Diniz, desde o Dorival e até o Ramon Menezes que passou aí pela seleção, mano. Baseado nesses fatores que envolvem o futebol e que a cada dia o nível tático está mais alto até para seleções menores, não vai ser todo jogo que o Brasil vai jogar pra frente. Também vai ter jogos como o que o Ancelotti fez contra o City na temporada 23-24, que o Real foi pra sofrer defensivamente e jogar no contra-ataque. Naquele momento, o City era o favorito e o Ancelotti conseguiu classificar o Real Madrid indo com a proposta de jogo de defender a maior parte do tempo e jogar explorando as falhas que esse ataque incisivo do City ia proporcionar. Eu imagino o Brasil indo jogar contra uma França e jogar contra uma Espanha com esse modelo de jogo jogando contra-ataque. Mesmo que a gente classifique por 1-0, passe na Copa ou 2-0, o que vai acontecer? O Ancelotti vai ser criticado por alguma parte da população. Então, tenham consciência, pelo menos vocês que estão assistindo aqui, de que, sim, o Ancelotti vai fazer um ótimo trabalho na seleção, não tenho dúvidas, mas não vai ser esse mar de rosas. Até a própria Espanha, que hoje tem o melhor elenco, não. Até a Espanha, que, por exemplo, hoje, ao meu ver, tem o melhor futebol no sentido tático, tem jogos que a Espanha sofre pra ganhar. Então, não há mais no futebol mundial essa soberania. Lógico, se a gente pegar um Tahiti da vida, uma Tailândia, é de se esperar golear, obviamente. Mas, pô, pegou um Japão. Não, mano, esquece aquele tempo que, Brasil e Japão é 8-0, Brasil e China é 8-0. Não é mais assim. Até as seleções africanas, que eram, durante muito tempo, as mais atrasadas nesse aspecto tático. Se eu não tiver enganado. Pois se você pegar uma Gana, pegar a Nigéria, pegar Marrocos, por exemplo, Marrocos, mano, a seleção zaça. Senegal não vai mais golear, entendeu? Inclusive o Brasil perdeu pra Senegal, né? No comando Senegal, aí do nosso querido técnico. Deixa aí, meu, deixa aí. Se vocês lembram quem é. Enfim, mas vamos pro segundo problema. Automaticamente, qualquer coisa menor do que ganhar o Hexa se torna fracasso. O brasileiro tem mania de pegar qualquer cara que tem uma campanha ou uma carreira gigantesca. Se o Messi fosse brasileiro, por exemplo, se ele chega e não ganha essa Copa com o Brasil, ele seria completamente chamado de pipoqueiro, de fracassado, de só jogava bem no time, não era tão completo assim. E da mesma forma pode acontecer com o Carlo Ancelotti. Se o Ancelotti não ganhar o Hexa, vai ser um fracasso, eu concordo, mas em partes. Por quê? Nas últimas Copas o Brasil não conseguiu passar nem das quartas de final, mano. Foda também colocar a culpa nele, né? Se não ganhar o Hexa. O cara tá chegando agora. Trabalho muito curto. Pô, a gente tem que torcer pra ganhar. Jogador ele tem, mas, pô, é difícil pra caramba, mano. Pegar o Brasil desarrumado, arrumar rapidinho ali o Brasil. Contra a Espanha que já tá arrumada. Pensa. Uma própria Holanda que tá arrumada também. Uma Espanha. Uma França que já tá arrumada. Uma Holanda que tá arrumada também. A Itália tá meio lá, meio cá. A Inglaterra também tá jogando junto há bastante tempo. A própria Alemanha. É difícil, velho. O cara chegar agora, fazer um trabalho e já ganhar o Hexa. A gente, como brasileiro, tem que torcer, né? Em 2014 nós chegamos nas semifinais e tomamos aquela bendita paulada, né? Lá ele 7-1 pra Alemanha. Depois, na de 18, morremos nas quartas pra Bélgica. Depois, em 2022, morremos nas quartas pra Croácia. E eu considero que, se o Brasil não passar das quartas nessa nova Copa do Mundo, pode ser considerado um fracasso com certeza. Mas não por causa do Ancelotti. Obviamente, a gente tem um costume de pegar um cara e querer crucificar ele. No caso da Copa das últimas duas Copas, crucificaram o Tite. Eu concordo que ele errou em certo ponto, mas o Brasil fez uma campanha magnífica até chegar à Copa nas eliminatórias, ficou invicto. O Brasil não ganhava a Copa América há mais de 12 anos e conseguiu ganhar com o Tite, mas assim, não vou entrar nesse mérito do Tite. O Tite não, com Cebolinha, hein? Finado Cebolinha. Ele foi o nome daquela seleção ali, 2019, né? Jogava muito Cebola. O Tite foi considerado, a partir do momento que o Tite perdeu as duas Copas, pra muita gente ele se tornou um treinador lixo, entendeu? Então é esse extremismo que há no povo brasileiro. Se o cara ganha, ele é meu Deus, ele é o melhor de todos os tempos. Se perde, ele é um lixo.
E no caso do Carlo Ancelotti, se não ganhar o Hexa, pode ser sim considerado um fracasso, mas não por causa do Ancelotti. O Ancelotti vai ter um ano pra trabalhar. É um fracasso por causa da CBF, só que ninguém vai chegar e vai bater lá na porta do Edinaldo Pereira, ou vai bater no presidente anterior, ou vai bater no atual. No atual também não tem muito o que falar, que o cara acabou de entrar. Mas assim, ninguém culpa a instituição que promove isso antes do treinador. Então, obviamente, com a experiência, com a bagagem que o Ancelotti tem, podemos esperar que o Brasil ganhe a Copa? Com certeza, mano. A gente tem um bom time, estamos aí entre as 4 melhores seleções. A gente viu a Croácia chegar na final de 18, estando longe de ter um dos melhores elencos. Então, o futebol, ele é jogado. A gente viu o Marrocos com um modelo de jogo muito bem definido, dando trabalho, eliminando grandes seleções como a Espanha. Então, dá pra esperar que o Brasil seja hexa? Sim. Se não ganhar, Ancelotti tem que ser capado e mandado embora? No meu ver, não. Se puder renovar, renova com o cara pra próxima Copa. Tem que pensar a longo prazo, né? A gente viu o próprio The Champs aí na França, que teve uma sequência de trabalho. Então, rapaziada, nós estamos aí vivendo a sombra do Hexa há quase 24 anos, né? Se não ganhar, vai ser o maior período de seca da história da seleção, mas o Ancelotti vai vir com esse segundo problema aí, que basicamente é a expectativa do Hexa. Se o Hexa não der certo, meu parceiro, o cara vai ser tirado pros brasileiros pra nada. Terceiro problema, Neymar. Aí é... O Neymar, cara, é a forma física. Neymar 30% é titular absoluto. Neymar, se tiver... Não precisa estar 100% não, porque eu acho que o Neymar vai ser difícil. Mas o Neymar pode ser aquele jogador que entra no segundo tempo, quando o jogo estiver mais apertado, se ele tiver com a condição física ruim. O Neymar não pode ficar fora dessa seleção nunca, nunca. Só se não der mesmo, se ele estiver machucado, alguma coisa muito séria. Mas se estiver com condição de jogo, tem que estar. Tem que estar. E não ser... E o Ancelotti não fazer o que o Dorival fez, né? Queria fazer, né? Armar a seleção pro Neymar. Que deu? Pô, seleção tem que ser pra quem tá jogando, pô. Tá de sacanagem. Não tô desmerecendo o Neymar, não. O Neymar é o melhor que a gente tem hoje. Não tem comparação com ninguém. Mas em atividade, tá longe de ser o Neymar, pô. Tá longe. Mas se ele tiver em forma, é ele. A convocação do Ancelotti, pela maneira como foi feita, com os nomes no qual ele trouxe e pelo fato de não ter convocado o Neymar, gerou uma certa polêmica aí no mundo do futebol, mas principalmente traz a mensagem ao mundo de que o Ancelotti tá pouco se lascando pra opinião pública. A presença, por exemplo, do Alexandre Ribeiro, que não é um cara que tem muito conhecido aqui no Brasil, a presença de Andreas Pereira... Bom, aquele cara ali? Alexandre lá, bom? Não sei quem é, não. Parece que joga na França, né? Ali no meio, a convocação do Richarlison, a ausência do Neymar. Só trazendo um adendo aqui, muita gente me pergunta sobre o Rodrigo. O Rodrigo tá machucado, tá, galera? Mas voltando à convocação, isso prova que o Ancelotti quer ter um time funcional e que não vai abrir mão disso de maneira nenhuma. Então, isso se cria uma mensagem, tanto pro Neymar também. Eu sou fã absurdo do Neymar, mas de que ele não tem mais cadeira cativa na seleção. Então, se ele não estiver desempenhando um bom futebol, ele não vai ser mais convocado. E se imagina que o Neymar quer estar na próxima Copa, né? Pelo menos eu penso que sim. Então, isso vai gerar também no Neymar um senso de competitividade ou um propósito que talvez ele não tenha mais. Já é claro que o Neymar não tem mais propósito dentro do futebol, a não ser a Copa do Mundo. Porque todo o resto, todo mundo sabe que ele demonstra isso, que ele não tem mais vontade, não tem mais aquela fome. Assim, não é natural, né? Não se esperava dele estar nesse ponto a essa altura, mas já é natural do ponto de vista que todo mundo já sabe. E isso vai gerar no Neymar assim, ó. Neymar, se você não jogar, você não vai estar na seleção. O próprio Ancelotti ligou pra ele de manhã, falou, ó, nessa convocação você não vai estar, tá voltando de lesão. Isso traz uma mensagem que eu considero correta pro Ancelotti, pra liderança que ele vai exercer e o quão é importante ter uma figura como o Ancelotti, porque é o único cara no mundo, ele ou o Guardiola ou o Luiz Henrique ou o Mourinho, que poderiam bancar uma situação como essa. Então, o Richarlison, falando do Richarlison, eu acredito que ele vai colocar o Richarlison como titular e que o Richarlison vai empenhar um papel muito parecido com o que o Roselu fazia em 2023/24, que é aquele atacante que consegue ajudar defensivamente e tem uma certa letalidade quando tem oportunidades de marcar. Mas qual o problema nessa questão aqui então, Vitorano? O problema é que por o Ancelotti, obviamente, não ligar para a opinião pública ou por convocar jogadores como Alexandre Ribeiro, que vive excelente momento lá no Lille, mas que muitos
brasileiros não conhecem, isso vai gerar em certa gente, certa parte do pessoal que não conhece ali, não conhece a história do Ancelotti, não conhece o modelo de jogo dele, pode gerar aí também uma certa antipatia e trazer uma certa pressão pro Ancelotti, uma certa pressão até da parte da mídia também. Mas repare que tudo que envolve o Ancelotti, esses 3 problemas que eu citei, todos são de fatores externos e não internos. Então, mano, essa foi a minha análise da contratação do Ancelotti. É assim que eu acredito que ele vai destruir ou reconstruir a seleção brasileira. Destruir no sentido de, pô, quebrar e fazer uma nova, entendeu? Mas, mano, Ancelotti tem tudo pra dar certo. Espero num próximo vídeo. Esse foi um vídeo um pouco diferente, trazendo uma análise aí da minha visão sobre o futebol. Mas espero que você tenha gostado. Sem falar ainda sobre Anthony Prime, né? Vou falar sobre Anthony Prime depois, que ele vai trazer o Hexa. Tamo junto, até a próxima. Falou, fui! Já pensou? Anthony Prime? Perdeu, né? A aquela Copa lá, que é depois da Liga Europa. Perdeu, né? Pro Chelsea de virada, hein, velho? Pô, achei que o Anthony ia ganhar. E agora tem que voltar pro Manchester United, né? Pô, tomara que o Betis faz uma forcinha pra ele ficar, velho. Tava bem, ele tá jogando bem no Betis. Ele e o... Pô, que joga de bola também, o tal do Isco, hein? Tá de sacanagem. Que joga de... Pensa na... Isco, Rodri... Mas quem? Na Espanha ali... Eu acho que aquele... Isco, Rodri... Caraca... O Homo... Pedri... Caraca, que meio campo, bicho. Isco, Rodri... Pedri... E o Gavi, tem um Gavi ainda também. Puta que... Caraca, a Espanha vai vir bolada também. Caraca. Rapaziada, voltando aqui pro termo da seleção brasileira aqui do Ancelotti. Um ano pra Copa do Mundo. Vai ter que arrumar amistoso aí, tá? Só tem 2 jogos agora da eliminatória, então não pode ficar até ano que vem sem jogo. Tem que arrumar uns amistosos aí com seleção boa, pra poder preparar o time. Na minha opinião, o que ele deve fazer ali? Eu acho que ele vai fazer, né? Vai pegar os caras que ele convocou, talvez muda ali uns 3, 4 ou até 5 jogadores, vai formar uma base e vai com esses caras aqui. Vai martelar, se 1 ou 2 estiver mal, vai trocando ou continua com os caras de confiança. Ele vai ter que fazer isso aí, porque os antigos treinadores da seleção, toda convocação era um cara diferente, toda convocação era um esquema diferente, toda convocação era uma tática diferente. Não sabia quem era quem. Eu acho que o Ancelotti vai fazer isso aí. Vai pegar os caras ali, fechar um grupinho. Vai ser esses daqui, ó. Se uns 4, 5 tiver mal, sai, volta outros. E vambora. O que dá pra ganhar, pô? Dá pra ganhar essa Copa aí. Tá maluco? Dá pra ganhar. O jogo é jogado. O próprio Vitinho falou, a Croácia, pô, chegou na semi. Pô, na semi não, chegou na final, né, Croácia? Na semi. Não sei não, mas chegou aí, chegou longe a Croácia. Marrocos, pô, eliminou Espanha, eliminou acho que Portugal também. Benzão na Copa, tá maluco? Dá pra ir. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Victorano Fute e Fute Paródia, né? Não pode esquecer. O link vai estar na descrição abaixo aí dos 2 vídeos. Dá aquela conferida lá, dá aquela moral. Sempre deixando um crédito aqui pros vídeos aqui, originais aqui. Tá embaixo aí, só você dar uma olhadinha aí. Vai lá, confere. Se você não é inscrito no Victorano Fute, pô, se inscreva no canal lá, porque só vídeo pica. Beleza, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo. Nós!